A liberdade de abrir mão de ter sempre a própria vontade atendida. Pois bem, essa é a nossa sétima disciplina espiritual. Iremos falar justamente sobre a submissão, a terceira disciplina espiritual dentre as disciplinas exteriores. E nós iremos nos aprofundar no seguinte quesito: iremos fazer uma introdução à liberdade que a submissão nos oferece, pedra de toque, limite da submissão e 7 atos de submissão para as nossas vidas. Pois bem, Martinho Lutero tem uma frase muito famosa: o cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, a ninguém se sujeita, o cristão é um servo perfeitamente zeloso, em tudo sujeita-se a todos. De todas as disciplinas espirituais, nenhuma sofreu tanto abuso, nenhuma foi tão inutilizada nos nossos dias. Por alguma razão, a espécie humana demonstra uma aptidão extraordinária para empregar o melhor dos ensinamentos nos piores fins. Infelizmente, a submissão, como eu falei anteriormente, ela foi a mais abandonada no sentido pleno e correto de se praticar. Mas, infelizmente, ela, quando utilizada, ela é mal utilizada. Porque, ao invés de ter um caráter positivo, alguns líderes religiosos acabam se utilizando da submissão, uma corrente de prisão, impondo uma religião escravatura, uma série de exigências, pondo fardos pesados em seus liderados. Mas, na verdade, o propósito das disciplinas espirituais não é prisão, é libertação. Não é escravatura, mas liberdade. O objetivo é sempre a liberdade, não a disciplina em si. A libertação ela vai ser o fim. As disciplinas são meros instrumentos. Elas não são a resposta, apenas nos levam até a resposta. Precisamos entender com clareza a limitação das disciplinas se quisermos evitar a escravidão. Neste sentido, nós entendemos que a capacidade de tirar das costas o fardo terrível de sempre precisar fazer as coisas do nosso jeito. A submissão vai justamente trabalhar essa nossa obsessão. Então, se submeter é justamente não levar fardos. Não é sobre ter mais peso, mas é sobre nós termos a capacidade de querer ter sempre a razão, de querer fazer as coisas sempre do nosso jeito, de não abrir mão das nossas ideias. E a submissão acaba nos ajudando a remover esse fardo. Normalmente, a melhor maneira de tratar da maioria das questões de submissão é não dizer nada. Como é bom possuir esse espírito de graça que abarca tudo, que vai além da linguagem ou da ação, que liberta as pessoas, que nos liberta. A submissão nos leva, como por exemplo Pedro, apela aos escravos de sua época para que vivam submissos aos seus senhores. O conselho parece desnecessário até que percebamos que é bem possível obedecer sem viver em espírito de submissão. Ainda sobre a liberdade na submissão, é nesta condição de prática espiritual de submissão que ficamos livres para valorizar o semelhante. Seus sonhos e planos passam a ser importantes para nós. Desfrutamos uma liberdade renovada, maravilhosa, gloriosa, a liberdade de abrir mão dos próprios direitos pelo bem alheio. Ou seja, na submissão, a empatia ganha espaço e a individualidade sai de cena, porque nós acabamos olhando para o próximo de uma forma mais valorosa, de uma forma mais enaltecida, de uma forma mais saudável. Descobrimos que é bem melhor servir ao próximo que fazer as coisas à nossa maneira. Nossa, que tratamento maravilhoso, principalmente nos dias atuais, em nossa geração, onde queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito, à nossa maneira.
E a submissão vai justamente trabalhar esse meu espírito interior a descobrir que é bem melhor servir ao próximo que fazer as coisas à nossa maneira. Quase toda disciplina espiritual, em sua forma original, pode nos causar uma autoaversão. E a pedra de toque para compreender biblicamente a submissão é a impressionante afirmação de Jesus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. A autonegação não significa perder a identidade, como supõem algumas pessoas. Sem identidade, nem mesmo poderíamos nos sujeitar uns aos outros. Jesus perdeu a identidade quando se pôs na direção do Gólgota. Pedro perdeu a identidade quando atendeu a ordem do mestre, que implica carregar uma cruz, siga-me. Paulo perdeu a identidade quando se entregou àquele que disse: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome? É claro que não. Sabemos que a verdade era justamente outra. Eles encontraram a própria identidade no ato de negar a si mesmo. Que coisa interessante. Olha que paradoxal. Enquanto há uma ideia de que se submeter na verdade, é o fato de você, é um indício de você não ter identidade. A disciplina espiritual de submissão vai dizer justamente o contrário. O fato de ter identidade é o que nos possibilita de nos sujeitar uns aos outros. Que coisa maravilhosa. E essa identidade está pautada justamente em Jesus Cristo. E aí a autonegação não é o mesmo que desprezo por si mesmo. Este indica que não temos nenhum valor e que, ainda que o tivéssemos, deveríamos rejeitá-lo. A autonegação declara que temos valor infinito e mostra-nos como perceber isso. O auto-menosprezo nega que a criação seja boa. A autonegação afirma que ela é boa de fato. Então, autonegação e auto-menosprezo são duas coisas completamente diferentes. Precisamos, mais uma vez, salientar que a autonegação significa a liberdade de priorizar o semelhante, significa manter o interesse dele acima dos nossos. Assim, a autonegação liberta-nos da autopiedade. E a autonegação é a pedra fundamental da submissão. Ela nos livra da tendência que temos de satisfazer os próprios desejos. Se ninguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9,35. Caminhando um pouco mais, vou destacar aqui a passagem do versículo de Mateus, capítulo 5 a 7, que torna-se então a negação da lei do amor, tal como ensinada por Jesus, e representa uma afronta à submissão bíblica genuína. Pedro convida os cristãos a uma submissão radical ao Estado quando escreve: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes. Ou seja, quando o governo legitimamente autorizado de seus dias ordenou que a igreja incipiente deixasse de proclamar Cristo, foi Pedro quem respondeu: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Logicamente que existe um limite na submissão. Ao passo que Pedro deixa explicitamente claro que devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, até porque essas autoridades constituídas foram constituídas por Deus, inclusive em Romanos capítulo 13, Paulo vai trazer essa mesma ideia, mas Pedro também vai deixar muito claro que não devemos nos sujeitar às autoridades constituídas se esse sujeitar for negar a Cristo, se esse sujeitar for deixar de pregar a palavra, e então nós devemos obedecer sempre a Deus, né? Coisa maravilhosa. Ainda falando sobre o limite da submissão, nós temos aqui que o Espírito discerne com precisão os pensamentos e as intenções do coração. Os meus
e também os seus. Para nós, ele será o mestre e profeta, sempre à nossa disposição, instruindo-nos no que fazer em qualquer circunstância. Então, estaremos sempre no limite da submissão, entendendo que o Espírito Santo vai nos guiar dentro deste limite da submissão. E falando um pouco sobre os atos de submissão, o primeiro ato de submissão é ao Deus Trino. No começo do dia, esperamos, nas palavras do autor do hino, rendidos e aquietados diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nosso primeiro ato de submissão é ao nosso próprio Deus. O nosso segundo ato de submissão é justamente às Escrituras, levando em consideração que as Escrituras é palavra de Deus e que nós devemos estarmos submetidos para ouvir a esta palavra, receber esta palavra e obedecer a esta palavra. O terceiro ato de submissão é a nossa família. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. E o nosso quarto ato de submissão é ao próximo, e aqueles com quem nos encontramos, nos relacionamos, aqueles com os quais desenvolvemos atividades cotidianas. Nenhuma tarefa é pequena demais, nem insignificante demais, pois cada uma representa a oportunidade de viver em submissão. Ou seja, cada tarefa realizada em conjunto, em equipe ou em dupla, é uma oportunidade no seu trabalho, desde acatar um pedido de uma emissão do relatório, até você mesmo convocar alguém para elaborar uma tarefa contigo, é uma oportunidade da submissão ganhar espaço e ganhar vida e ganhar testemunho através do seu proceder. Ainda falando sobre os atos de submissão, o quinto ato de submissão é justamente se submeter, viver em submissão à comunidade cristã, o corpo de Cristo. Então, se temos trabalho a serem feitos, se temos tarefas a serem realizadas, nós a examinamos cuidadosamente para ver se são um convite a Deus e à vida de cruz. Trabalhar para a comunidade cristã é o mesmo que sermos convidados, diretamente convidados por Deus, para uma vida de cruz, né? Não é vida de pedestral, não é vida de rei, é vida de cruz. Ou seja, toda atividade referente à comunidade cristã é vida de cruz, e vida de cruz nos remete a uma disciplina espiritual, submissão. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele vai justamente trazer o sexto ato de submissão, é se submeter aos aflitos e desprezados. Em todas as culturas existem viúvas e órfãos, ou seja, os desamparados e os desprotegidos. Precisamos descobrir formas de nos identificarmos genuinamente com os oprimidos, os rejeitados. Precisamos viver a vida de cruz ali. Que desafio interessantíssimo. Que desafio que nos leva a romper internamente as nossas atitudes. Por quê? Porque quando nós falamos de órfãos, desamparados, desprotegidos, na linguagem da sociedade é impossível se submeter a estes. Mas na linguagem cristã, na verdade, é um imperativo, é um mandamento nós nos submetermos, inclusive, aos aflitos e desprezados. E para se submeter a esses aflitos, desprezados, desamparados, os que estão à margem da lei, nós precisamos, de alguma forma, desenvolver mecanismos de se comunicar e se identificar genuinamente com essas pessoas. Porque até muitas das vezes tomamos atitudes, uma tentativa de submissão a estas pessoas,
Mas como nós não trabalhamos uma linguagem, não trabalhamos uma forma, não trabalhamos um jeito de se aproximar, nós não fomos submissos. Para se submeter, é necessário falar a mesma língua. E o sétimo e último ato de submissão é ao mundo físico. Então, é justamente termos a responsabilidade com o meio ambiente, a responsabilidade no que diz respeito à fome, a responsabilidade de trabalhar, de certa forma, riscos à saúde. Então, perceba que os atos de submissão são, são práticas e são também sugestões de práticas para que você pratique essa disciplina espiritual. Submetos, seja submisso, curve o seu coração, tenha uma vida de cruz e eu te espero na próxima disciplina espiritual e a última disciplina espiritual externa. Quer saber qual é? Aguarde. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, difunda, traga, leve isso para as pessoas que você ama. Que Deus nos abençoe.